O nosso padrão de justiça definitivamente não é o mesmo padrão de justiça de Deus. Um dos grandes erros que a gente comete quando está falando sobre Deus ou pensando sobre Deus é tentar encaixar Deus na maneira como a gente pensa que as coisas deveriam ser ou como a gente pensa que as coisas deveriam funcionar. E uma dessas questões que é bastante polêmica está relacionado a: e quando uma pessoa peca sem saber? Ou uma pessoa que nunca leu a Bíblia e está vivendo a sua vida, ou uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e está vivendo a sua vida, ela é culpada dos pecados que ela comete? Ela é responsável por aquilo? Ela vai ser punida por conta daquilo? A resposta que a Bíblia dá do início ao fim é sim. Mesmo quando a pessoa não sabe, mas peca contra Deus, comete ou falta com alguns dos mandamentos de Deus, quebra algum desses mandamentos, essa pessoa é culpada e é responsável pelo erro que ela cometeu. Nós temos vários textos bíblicos que falam a respeito disso, mas um texto que eu queria ler com vocês hoje está lá em Levítico, capítulo 5, no versículo 17, quando Deus está ali orientando o povo de Israel a respeito do que é pecado, o que não é, como lidar com os pecados cometidos. No versículo 17 ele fala assim: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Esse texto é um dos vários textos que norteiam o comportamento das pessoas que não conhecem a Deus. Por isso, falar de Deus, falar de Jesus, comunicar o Evangelho é tão importante. Às vezes as pessoas acham que a questão da salvação vai estar atrelada somente a pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e se recusaram ou se rebelaram contra essa mensagem, tentando salvar o índio lá na Amazônia que nunca ouviu falar, ou o africano lá na África que nunca ouviu falar, ou o norte-coreano na Coreia do Norte que nunca ouviu falar de Jesus. Se isso fosse verdade, pregar o Evangelho seria mais uma forma de condenar as pessoas do que de salvá-las, já que se elas não ouviram e estão sendo salvas e de repente elas escutam e têm a chance de recusar, aí sim elas estariam sendo condenadas. Não é isso que acontece. O Evangelho são boas notícias de que você estava condenado, você estava separado de Deus, você não tinha nada que você podia fazer em relação a isso para resolver o seu próprio problema, mas eu tenho uma notícia para você. Existe uma possibilidade de você ser salvo, ter uma segunda chance, se reconectar com Deus, ter perdão dos seus pecados, ainda que você não soubesse que estava pecando. Todo ser humano tem um dever de buscar saber quem é o Criador e o que o Criador quer dele, o que o Criador deseja dele, e agir de acordo com aquilo que ele entende e percebe que o Criador quer dele. Então eu quero incentivar você, buscar a Deus, aprender, ler a Bíblia, conhecer, para não correr o risco de repente pecar coisas que você não sabe e ainda assim ser considerado responsável por conta daquilo. Para conversar um pouco mais sobre isso, escreve pra gente e a gente continua esse assunto.